Meu nome é João Geraldo Neto. Eu tenho 34 anos e vivo com HIV há 14 anos. Eu sou estrategista de marketing e eu trabalho com comunicação há 10 anos. Eu descobri HIV quando eu fui fazer exames para academia, para entrar na academia. E aí, num dos exames, o médico acabou pedindo também o exame de HIV. Eu achei uma bobagem na época, que eu já vivi um relacionamento há 5 anos. Fiz e deu positivo. Na época, só eu que tinha HIV e o meu parceiro não. A gente não conseguia entender muito bem como é que isso funcionava. Mesmo numa relação que já tinha 5 anos que estava rolando. Eu nunca tinha feito exame. Com 26 anos, eu nunca tinha feito exame. Eu costumo dizer que é como se tivesse aberto um buraco, assim, eu tivesse entrado dentro do buraco, não tinha muito como sair lá de dentro. Me bateu um desespero muito grande. Quando eu peguei o resultado, assim, reagente, positivo, a ideia é que eu ia morrer. Eu pensei que eu fosse morrer muito rápido. Eu acho que o apoio que eu tive, né, do meu ex-companheiro na época, esse apoio que eu tive dele ajudou demais, porque eu consegui sair desse buraco naquele momento e tocar minha vida normal, trabalhar mesmo e voltar e acreditar que as coisas iam melhorar. Foi complicado, mas é engraçado, mas eu acho que foi mais fácil falar que eu tinha HIV do que falar que eu era gay quando eu tinha 17, 18 anos, que eu saí do primeiro armário, né? E eu achei mais fácil sair do segundo armário da soropositividade do que da homossexualidade. Eu não sabia muito explicar, eu não sabia como dizer para minha mãe, a mãe vai ficar tudo bem. O medo dele sempre foi de eu sofrer agressão, porque desde sempre, né, a homofobia existe, então eles tinham muito medo disso. Já no caso da soropositividade, eu só contei para minha mãe quando eu já tinha um discernimento maior, já tinha 6 meses de diagnóstico. E eu fui procurar estudar para poder contar para ela. A primeira coisa que eu fiz foi ir para internet. E eu lembro que eu achei uns vídeos de HIV, eram uns vídeos, tinha até um rapaz que eu me lembro muito bem dele, que foi ele que me arrancou desse armário da soropositividade. E ele falando de HIV de uma maneira muito natural, isso me trouxe muita força. Mas eu sentia falta de conversar com pessoas que eram positivas. Procurei na internet grupos assim, virtuais, não achava de jeito nenhum. Falei, pô, vou criar um grupo de pessoas que vivem com HIV. E vive e convive, que eu sempre achei errado, pessoas que convivem com HIV não fazerem parte desses grupos, porque eles sofrem também, né? Então aí eu fui e criei um grupo no Facebook e fui colocando alguns amigos e esse grupo foi crescendo e ficou bacana. A intenção era manter mesmo, fazer o papel de indicação, né? Então alguém que tinha HIV conhecia outro lá na unidade de saúde, no grupo de apoio, indicasse pessoas para participar desse grupo virtual do Facebook. Tem gente de vários países, principalmente aqui na América Latina. Mas aí tem gente também da África, de língua portuguesa, né? Guiné, Angola, eles falam português e eles entram também e se juntam ali a galera. Mas chegou uma hora que a gente precisou tirar um pouco desse grupo, desse círculo, porque tem gente fora que quer fazer parte desse grupo de pessoas. Então a gente criou um site, a gente fez um sitezinho da rede mundial com as informações da rede. Aí lá tem informações sobre HIV, para qualquer pessoa poder ler, né? O carro-chefe da rede mundial é um grupo de pessoas, um grupo secreto no Facebook. Então ali a gente tem 1.300 pessoas que vivem e que convivem com HIV e que se falam, que se ajudam mutuamente. E sempre tem alguém que está melhor do que o outro, né? Assim, eu estou me sentindo melhor com a minha sorologia do que outra pessoa. Então a ideia é que essa pessoa, ela ajude a outra pessoa no conhecimento que ela tem de vida. Porque a gente fala muito de conhecimento científico, mas o conhecimento da vida da gente, às vezes vale muito mais, né? Então é o acolhimento mesmo, o acolhimento é a principal função desse grupo. O meu canal do YouTube surgiu muito assim, de boa, sabe? Eu tava em casa e eu comecei a fazer vídeos. E até que chegou um ponto que eu descobri que eu era positivo, então eu resolvi fazer vídeos falando de HIV. Comecei a falar disso, mas muito desorganizado, assim, sabe? Nunca foi algo que eu planejei e falei. Era simplesmente eu tava com vontade de falar sobre relacionamento soro-discordante, soro-diferente, juntava e meu marido e a gente fazia o vídeo, entendeu? Então não tinha uma programação. Eu participei de 2 campanhas do Ministério da Saúde. Foi uma de 2010, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e uma de 2012. Até National Geographic, com um documentário muito maneiro, entendeu? Então assim, eu tive a oportunidade de aparecer nisso tudo. Foi então quando realmente tomou uma grande visibilidade, assim. Eu queria oficializar a rede,
porque a gente teve um problema, a gente perdeu o nosso grupo alguns meses atrás, o Facebook simplesmente deletou o nosso grupo. 1.600 pessoas foram jogadas no limbo e muita gente nem sabe que não está mais participando do grupo. Isso é muito, muito ruim, porque muitas delas precisavam de ajuda. Então a minha ideia é oficializar o grupo e criar também outras estratégias de comunicação dentro dessa rede, sempre pensando nela, de fazer com que o site se tornasse uma referência, né, de informação para as pessoas que buscam ajuda, seria fantástico. E fazer parcerias também é uma coisa bacana, porque é muito legal que hoje em dia existem muitos jovens que falam de HIV na internet. Então procurar pessoas que falam de HIV para a gente poder buscar isso. Eu acredito muito na visibilidade positiva, que é aquilo que você transforma o seu problema em algo que vai trazer para as outras pessoas conforto. Eu acho isso muito maneiro. E eu sempre costumo dizer que você tem alguns caminhos para seguir quando você descobre uma doença, né? Um deles é você se entregar e definhar até morrer. Outra coisa é você simplesmente se cuidar, mas ficar quieto no seu canto, não falar nada. Outra coisa é você simplesmente falar para o mundo inteiro que aquilo tem vida após aquela doença e que você consegue passar por aquilo. Eu sempre falo isso, existe muita vida após HIV e a gente tem muita coisa boa para fazer na nossa vida. Esses exemplos, eles são muito motivadores, trazem pra gente uma tranquilidade. E eu acho que é isso que eu tento fazer para as pessoas, né? Trazer para as pessoas um conforto maior, para que elas entendam que a gente pode viver bem e que eles podem ajudar os outros da mesma maneira. A minha vida era uma vidinha medíocre e hoje é uma vida ativista, de ativo também, de movimentada. Eu mal consigo ter tempo para brincar com os meus cachorrinhos, entendeu? Eu saio do trabalho, eu tô respondendo mensagens de pessoas me procurando para falar de HIV. Eu chego em casa, eu vou falar no WhatsApp, pessoas querendo ajuda sobre HIV. Elas querem uma liberdade sexual maior. Isso é muito bacana. Só que ao mesmo tempo as pessoas têm que tomar cuidado também com essa questão de saúde. Outra coisa também é que eu acho que acabou um pouco o medo do HIV, né? Aquela ideia do Cazuza, apesar de estar presente na cabeça das pessoas, é uma ideia muito distante, que sabe que a gente tem tratamento hoje. Então isso acaba complicando ainda mais o trabalho de prevenção. Na minha ideia, o que faz com que os jovens fiquem mais vulneráveis nessa história toda, é que os jovens não vão procurar ajuda de saúde, né? Eles raramente você consegue ver um jovem que vai numa unidade de saúde fazer um teste anti-HIV. Então isso já vulnerabiliza o garoto, a garota ali. Eu me infectei com sexo, eu não sei quem foi que me infectou, mas eu tenho certeza que foi sexo. Eu nunca usei droga injetável. Até hoje, né? Mesmo o HIV sendo super presente, mega presente, a gente acha sempre que está muito longe da gente. E eu estava lá no auge dos meus 26 anos, já tinha uma vida sexual desde os 17 anos, sexual ativa, desde os 17 anos, mas aquilo, tipo, não faz parte da minha realidade. Quando eu descobri, eu já tinha visto o Cazuza morrer, com AIDS mesmo, né? Num tempo onde o tratamento era uma merda. Eu vi o Renato Russo, eu assumi um comportamento de fazer sexo sem camisinha. Então eu carrego hoje a responsabilidade de ter assumido esse risco. E infelizmente a discriminação existe muito forte e ainda mata muita gente. As pessoas pintam e não é realidade, mas é que HIV é doença de viado, de gay, e não é. HIV é doença de quem faz sexo. Então, assim, qualquer pessoa que faça sexo, que tenha uma vida sexual ativa, ela está vulnerável ao HIV. Então, isso é algo que tem que ser tirado da cabeça das pessoas. O ideal é que a gente não se descuide, né? Que a gente não abra mão da proteção. E hoje em dia a gente tem 1 milhão de maneiras de se proteger do HIV. Mas se acontecer, fica tranquilo que tem um monte de gente na mesma que vai poder ajudar e acreditar que as coisas podem ficar bem, né? Eu costumo dizer que tudo termina bem e a gente só precisa acreditar nisso.